Olá pessoal, a gente vai estar fazendo um trabalho de fisiologia. O grupo é composto por Vitor Vieira, que sou eu, Marcos Ximenes e Leandro de Souza. A gente vai estar falando sobre a hipertensão. Bom, a hipertensão arterial ela representa uma das maiores causas de morte cardiovascular no Brasil. E dados evidenciam que, dependendo da região do Brasil, de 22% a 44% da população urbana adulta são portadores dessa doença. Vários estudos mostram que existem alguns fatores que favorecem o aparecimento da hipertensão arterial, tais como idade, sexo, fatores genéticos, obesidade, estresse, vida sedentária, alimentação rica em sódio e gorduras. Mas para a gente falar de hipertensão, primeiramente a gente deve falar sobre pressão arterial, para que vocês entendam melhor. Você já ouviu falar sobre ela, mas você sabe o que é isso? Bom, a pressão arterial, o que seria isso, né? A pressão arterial ela é a tensão com que o sangue é bombeado pelas suas artérias. Tá, por isso o nome pressão arterial e não pressão venosa. Vale a pena lembrar que quando o sangue ele é bombeado para fora do coração, ele é bombeado nas artérias. Por isso que a gente afere a pressão arterial. Então, quando a gente afere a pressão arterial, a gente está aferindo a pressão com que o sangue ele é bombeado para fora do coração, gerando uma tensão na parede das artérias. Mas o que são aqueles números que a gente já viu o pai da gente falar? Que quando foi aferir a pressão estava 12/8. Na verdade, não existe esse termo 12/8. O correto seria 120/80. 120/80 o quê? Eles cortam o zero geralmente, por isso que eles falam 12/8. Mas 120/80 o quê? Qual que é medido como isso aí? mmHg, que significa milímetros de mercúrio. E o que significam esses dois números? Bom, é fácil entender. O coração ele faz dois tipos de movimento. O movimento de sístole, que é a contração do coração, e a diástole, que é o relaxamento. A sístole é quando eu tenho a injeção, quando eu faço a injeção das artérias, do sangue nas artérias. Porque eu faço a sístole, o coração ele contrai. Ele contraindo, ele vai causar uma pressão, fazendo com que o sangue ele seja injetado pelas artérias. E quando eu tenho a diástole, é o enchimento do coração. Bom, o número de cima, ele sempre vai ser maior do que o de baixo. E o número de cima ele é representado pelo PAS, é o chamado PAS, que é pressão arterial sistólica. E o número de baixo é chamado de PAD, pressão arterial diastólica. Bom, para a gente ter uma boa pressão arterial e para entender que a pressão é a tensão com que o sangue trafega dentro das artérias, a gente tem que entender uns termos aqui. DC, FC, RVP, hipotensão e hipertensão. Eu vou estar falando sobre DC. O que seria esse termo DC? Seria débito cardíaco. E vamos dar um exemplo sobre um débito cardíaco. Vamos dar um exemplo na nossa vida cotidiana. Quem tem uma conta bancária, o que seria um débito bancário? É todo o dinheiro que sai da sua conta. Bom, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do seu coração em 1 minuto. E quanto que sai do meu coração? Ele sai aproximadamente de 5 a 5 litros. Então, a cada minuto, você bombeia praticamente todo o sangue através do coração. O nome dado à saída do sangue do coração em direção às artérias é DC. E ele é em torno de 5 a 5,5 litros de sangue por minuto. Agora eu vou estar passando a palavra para o Marcos, que ele vai estar falando sobre esses outros dois termos. Meu nome é Marcos e eu vou falar sobre a frequência cardíaca, que nada mais é que o pulso. Frequência cardíaca é a quantidade de vezes que seu coração bate em 1 minuto. Seu coração bate em média de 60 a 80 vezes por minuto. O coração de pessoas normais bate em média de 60 a 80 vezes por minuto. O coração de um atleta em alto rendimento, esse batimento ele é reduzido, ele é menor. Bate em média de 30 vezes por minuto. O coração de um atleta de alto rendimento ele é mais eficiente. O seu músculo cardíaco ele é mais forte. Ou seja, uma batida do coração de um atleta equivale a 2, 3 batidas do nosso coração. E
o coração de um atleta sendo mais eficiente, o trabalho cardíaco dele diminui. O que um coração normal bate 3 vezes para expulsar uma quantidade de sangue do seu coração, de um atleta com uma batida é o suficiente para expulsar a mesma quantidade. Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, bicicleta, são totalmente benéficos para a sua saúde. A adaptação da frequência cardíaca aos exercícios aeróbicos é outro ponto significativo na melhoria do quadro do hipertenso. O hipertenso sempre deve evitar a manobra da valsalva, que é quando tampa a glote. São exercícios que eles devem evitar exercícios isométricos, que eles fazem força e não respiram, pois essa reação respiratória eleva os níveis pressóricos de forma desnecessária. Agora eu vou falar sobre o RVP, que é a resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica é a resistência com que o sangue se opõe nos vasos sanguíneos. Então, toda vez que o sangue, o líquido, passa por essa parede vascular, ele exerce uma certa resistência. Eu vou dar um exemplo do ovo maltine. Quando você vai tomar ovo maltine e toma num canudo menor, de espessura pequena, você para fazer com que aquele líquido grosso passe pelo canudo, você vai ter que ter uma resistência maior. Na resistência vascular periférica vai ser a mesma coisa. Quanto menor o vaso sanguíneo, maior vai ter que ser a resistência. Então, significa que se eu tiver um vaso sanguíneo com diâmetro pequeno, o sangue vai passar, mas ele vai passar com mais resistência. Assim, vou dar um exemplo. Num canudo de espessura fina. Para eu assoprar esse canudo, eu exerci uma força maior. Eu precisei de mais resistência. Já no canudo mais grosso, a força que eu exerço ela é menor. Daí tá. Vai ter 2 condições nesse RVP, na resistência vascular periférica: a vasoconstrição e a vasodilatação. Na vasoconstrição, o calibre ele vai ser menor, vai ser pequeno. E na vasodilatação, o calibre vai ser maior. Então, o que acontece quando o sangue passa por uma artéria em vasoconstrição? Ele aumenta a resistência do sangue, da resistência vascular periférica, aumentando a pressão arterial. E uma das medidas para que você aumente a pressão arterial do seu corpo é a vasoconstrição periférica. Tá? E uma maneira para diminuir a pressão do seu corpo é a vasodilatação, porque ela diminui a resistência vascular do seu corpo, assim diminui a pressão arterial. E a diferença das pressão, na vasoconstrição, eu vou exercer mais resistência. Já na vasodilatação, eu não vou exercer tanta força que eu precisei na vasoconstrição. E é isso, obrigado. Olá pessoal, eu sou o Leandro e eu vou falar para vocês sobre a hipotensão e a hipertensão. A hipotensão é a queda da pressão arterial, como eu demonstrei aqui através dessa seta. E hipertensão é a alta da pressão arterial. O que eu vou falar para vocês sobre hipotensão e hipertensão são os números que caracterizam elas e o que ocorre, com a gente, que a gente sente no nosso corpo quando tem esses 2 tipos de lesão. Vocês já viram anteriormente aqui que o que depende da nossa pressão arterial é o débito cardíaco, quantidade de volume injetado pelo coração, frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos por minuto, e a resistência vascular periférica, ou seja, a resistência que a artéria tem sobre a pressão sanguínea. Quando essa resistência ela é muito alta, nós chamamos de vasoconstrição. E quando ela está assim, nós chamamos de vasodilatação.
Basicamente, quando eu tenho uma hipotensão, e hipo significa queda, né? Exemplo, hipoglicemia, queda, né, da taxa de glicose na corrente sanguínea. Quando eu tiver hipotensão, esses números aqui, eles vão diminuir, né? E eles diminuem abaixo de 100 por 70. Por exemplo, 90 por 60, ou seja, 9 por 6 já é considerado pressão baixa. Então a gente vai ter uma hipotensão. E a causa comum de hipotensão é a hipoglicemia. Qual a relação da hipoglicemia com hipotensão? O exemplo disso, por exemplo, você sai de casa de manhã, meio atrasado para ir trabalhar, não come nada, sai em jejum, né? E daí você sente, né, uma fraqueza, tontura, e esses sintomas eles são causados pela hipotensão. Como assim? Como a taxa de glicose está muito baixa, e a glicose ela é importantíssima para o batimento cardíaco e normalização da pressão arterial, por que isso? Porque o coração tem que bater forte, e para ele bater forte é necessário glicose e oxigênio. Se a glicose estiver baixa, hipoglicemia, o coração vai bater fraco, aí a pressão arterial cai. Então você sente, como consequência disso, a fraqueza, a tontura e até mesmo o desmaio. Situação comum da hipertensão. Já na hipertensão, ela está caracterizada pelo aumento, né, da pressão arterial. Quando esses números, né, a ferição ela está acima de 14 por 9, ou seja, acima de 140 por 90. Um exemplo disso é o hipertenso 15 por 9. Quais são as principais causas da hipertensão? Todo dia o que ouvimos falar que o excesso de sal é a principal causa da hipertensão. Por que o excesso de sal causa a hipertensão? Isso é muito fácil de entender. O sal, ele atrai a água, e isso faz com que a água chamada pelo sal aumente o volume de sangue no nosso organismo. Aumentando o volume de sangue no nosso organismo, vai aumentar aí o débito cardíaco, né? E o coração vai precisar de uma força maior para poder contrair, né? E expulsar esse sangue oxigenado aqui para as artérias. Então ele vai precisar de uma força maior para expulsar esse sangue oxigenado do coração. E isso faz com que aumente a pressão arterial. Uma das medidas que o corpo faz para aumentar a pressão arterial é reter o sal pelo sistema renina-angiotensina, que por sua vez faz o aumento do volume sanguíneo. A célula sanguínea vai querer expulsar o soluto de dentro dela, dando sede. Aí bebemos mais água, e isso faz com que a célula sanguínea aumente. A consequência disso, pressão arterial alta. E uma outra forma do aumento da pressão arterial é a vasoconstrição periférica, que é feito pelo hormônio angiotensina. Esse hormônio ele contribui para a vasoconstrição e que por sua vez aumenta a resistência vascular e assim aumenta a pressão arterial. Devemos ficar de olho nos sintomas de pressão alta, que, por exemplo, são dores de cabeça exagerada, dores no peito, tonturas e outros. Espero que possamos ter contribuído de alguma forma com essa explicação e muito obrigado. Bom, eu vou falar sobre esse RVP, que é resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica é a resistência com que o sangue se opõe nos vasos sanguíneos. Então, o sangue... Corta. Mas o que acontece? Uma das medidas que o nosso corpo faz, né, perdi. Para aumentar. Corta aí, corta. Não?